Desculpe. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer a vocês, ele continua ainda vivo, mas tudo bem, é sobre a ação do patologista clínico, do patólogo clínico. Quem nós éramos no início lá da nossa história como sociedade? O que nós fazíamos? Era uma atividade meramente artesanal, solitária. Éramos médicos clínicos que gostavam de laboratório, tinham uma afinidade com o laboratório e iam para os seus laboratórios e, ao mesmo tempo que atendiam os seus pacientes, faziam também essa atenção laboratorial. E isso, com o passar do tempo, foi mudando. Tanto que hoje, né, nós temos essa infinidade de atividades dentro do laboratório clínico. Né? Hoje nós falamos da biologia molecular, falamos da toxicologia, falamos de toda a nossa complexidade da genética, da bioquímica, da microbiologia, ou seja, uma infinidade, um grande número de atividades dentro do laboratório. E esse grande número de atividades dentro do laboratório, né, que dá a riqueza, que dá a nossa especialidade um aspecto único, né, que é justamente essa multidisciplinaridade. Então nós somos, dentro do laboratório, um grande elo de ligação entre as cadeiras básicas e as cadeiras clínicas. Então, na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde a gente dá aula, onde eu leciono, dou aula, eu falo isso para os alunos, que o patologista clínico ele tem os dois mundos para pensar, os dois mundos para trabalhar. E essa é uma questão bastante interessante que nós trabalhamos com os nossos meninos. A nossa sociedade foi fundada em 1944, o Dr. Erasmo Lima foi o primeiro presidente, né? E temos aqui, já escrito para vocês, né, a nossa missão, a visão, nossa política de qualidade e nossos valores. Por que a gente chegou nesse grau de profundidade? Porque assim nós conseguimos levar a nossa mensagem, levar o nosso ideal de patologia clínica para as outras especialidades. E a nossa sociedade também, ela se divide em várias diretorias. Aqui é a nossa diretoria atual. Eu exerço a presidência, o nosso vice-presidente, o Guilherme, está aqui, o Dr. Leonardo, diretor de ensino, está ali no fundo, e uma grande delegação de patologistas clínicos vieram para cá, né, com muito orgulho, com muita alegria para palestrar nesse evento. Nossa sociedade tem várias atividades e elas são franqueadas para sócios e não sócios. Eventos online nossos são os vários, né, e presenciais. Então a nossa sociedade tem feito várias jornadas que são mini congressos por todo o Brasil, da região norte até a região sul. O nosso último congresso, que foi agora em Salvador, nós tivemos 5.500 inscritos. Então fala, puxa vida, tem tanto patologista clínico assim no Brasil? Não. Nós temos também no nosso congresso a presença de outros profissionais da área de laboratório, os biomédicos, farmacêuticos e bioquímicos. E há uma boa convivência? Sim, nós temos uma boa convivência nesse sentido. Nós percebemos que todos trabalham para o ideal da medicina laboratorial. Porém, cada um respeitando, lógico, a sua área de atuação. Então, isso é algo que a gente vem trazendo durante todo esse tempo. Há eventos também online que estão disponíveis na nossa biblioteca. Uma parte deles já estão legendados em espanhol. É uma preocupação nossa também levarmos o conhecimento nas duas línguas, não na língua portuguesa. Nós somos parte do que a gente chama da América Portuguesa. Nós queremos também que a América Espanhola, né, que fale a língua espanhola, também tenha acesso. Um ponto importante do nosso dia a dia é a qualidade. E a qualidade, o ponto principal é o nosso programa de acreditação de laboratórios clínicos, que nós estamos fazendo o lançamento da norma em espanhol agora neste congresso.
Esse programa surgiu em 1998 e com uma necessidade de dar uma resposta a alguns problemas que aconteceram no Brasil, né? Houve fraudes em amostras de laboratório, mandaram para o laboratório amostras que não eram amostras humanas e culparam os laboratórios por isso, por esses resultados ruins. E com isso já havia uma ideia, né, vindo lá do Dr. Evaldo Mello, o Dr. Carrion conheceu bem o Dr. Evaldo Mello, que pregava a qualidade no laboratório. Desde 1977 isso acontecia e esse programa nasceu em 1998, ou seja, foi um longo processo de maturação. Nós temos também o nosso programa de indicadores de laboratório. Este programa reúne 300 laboratórios, né? Mais de 300 laboratórios, perdão. E esse programa ele é o maior do mundo, aberto a todos os laboratórios interessados e que podem... Opa, desculpa que essa apresentação aqui tem vida própria e eu estou brigando com ela, né? Mas quando eu chegar no Rio de Janeiro eu vou conversar com quem me ajudou a montar isso aqui. Bom, e aí esse programa de indicadores de laboratório tem toda essa intenção aqui. Um laboratório que participa do programa de indicadores não necessariamente tem um programa de acreditação, mas ele tem tudo para ser acreditado. Ele tem dentro do seu funcionamento as ideias, já toda a documentação, todo o ideal da acreditação e da qualidade. Então, o passo para ser acreditado é muito pequeno. Nós participamos também e promovemos os programas que em português nós chamamos de proeficiência, que nós traduzimos aqui por aptitude, que é um programa onde uma empresa parceira chamada Controlab, essa que tem um stand aqui no nosso congresso, faz a comercialização dos materiais de proficiência. Como eu falei, esse programa foi idealizado pelo Dr. Evaldo Mello em 1977, com o intuito justamente de equalizar, de tornar igual todo o desempenho dos laboratórios. E hoje é um programa com bastante sucesso. Vários outros produtos e serviços a Sociedade Brasileira de Patologia também tem. Então vamos falar de alguns deles aqui. O título de especialista, esse é uma coisa muito específica, algo do Brasil, porque para ter esse título na Associação Médica Brasileira é necessário que os colegas tenham o seu diploma validado no Brasil, né? Mas não impede que outras sociedades possam também seguir esse mesmo modelo. E, aliás, aqui é uma coisa interessante. Nós, na nossa sociedade, temos a presença nos congressos de outros profissionais que não são médicos. Porém, né, por que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica tem sócios não médicos, mas sua diretoria, o seu board é todo de médicos? Porque nós somos uma sociedade filiada à Associação Médica Brasileira. E a Associação Médica Brasileira exige que só sejam médicos os titulados. Então, um título exclusivo da medicina, da patologia clínica, da medicina laboratorial. E com isso, nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa, porque se abrirmos mão dessa prerrogativa, nós perdemos o direito de emitir os títulos de especialista, que nós emitimos já há muitas décadas. O curso de formação do PALC, de auditores do PALC, ele ocorre periodicamente. O curso online que forma o auditor interno, ele está disponível no nosso site. Agora, o curso de auditor externo ele é feito periodicamente. Inclusive, semana que vem nós vamos ter uma formação de uma nova turma de auditores externos. Eu acho que é um sonho nosso que brevemente a gente faça esse curso em espanhol para formarmos auditores junto com a ALAPAC e com as outras sociedades que queiram também ter programas de acreditação. Porque o nosso programa funciona bem na nossa legislação, mas cada país também tem as suas particularidades. E a ALAPAC, como um todo, tem que orientar todos os países. Então, quem sabe no futuro próximo nós não tenhamos um curso de auditor externo e interno em língua espanhola específico para os países que
que falam espanhol. As nossas publicações, inclusive amanhã nós vamos fazer o lançamento de algumas delas, né? Elas são sistematicamente traduzidas também para a língua espanhola. Ou seja, também é nosso interesse difundir a nossa produção de conhecimento para a língua espanhola, né? E com isso, nós contamos com apoio e posteriormente com a colaboração também das outras sociedades. A nossa biblioteca digital, ela tem uma parte exclusiva para sócios, mas uma boa parte dela já franqueada a não sócios. Então, como eu falei, muita coisa já está traduzido, muitas palestras estão legendadas, porque no nosso congresso há muitas palestras com tradução simultânea ou com legenda automática para a língua espanhola. Com isso, facilita esse intercâmbio. Falando em educação online, nós temos a nossa plataforma de educação à distância, né? E nós estamos lançando, então, inclusive, agora um programa bastante importante, que é o programa EducaMed Lab. É um programa que é composto de 80 aulas, os 2 módulos iniciais nós estamos lançando agora, e que vai contribuir para uma formação completa em medicina laboratorial, ou seja, tudo que nós queremos colocar como importante para a formação de um laboratorista. O Lab Testes Online é bem conhecido, acho que de todos. O Lab Testes Online era um site que era de propriedade ou hospedado na antiga ACC, atual ADLM, e esse site ele foi descontinuado. Porém, o segundo maior número de acessos depois dos Estados Unidos era no Brasil. Então, o que nós fizemos? Nós compramos a licença para poder utilizar o Lab Testes Online. O conteúdo dele ainda está em português, embora o Google já traduza automaticamente os sites, é possível também ser utilizado por pessoas que não falam português. E o nosso número de acessos é bastante grande, tanto que essa marca é muito forte para nós. Então, só que aqui o Lab Testes Online ele não tem uma função tanto para o profissional, mas também muito para o paciente e para o médico. Ou seja, ele vai explicar os testes não para aquele profissional do laboratório, que tem um conhecimento muito mais profundo do que está colocado ali, mas dar informações para uma orientação rápida para quem solicita ou quem quer interpretar o teste. Nós temos um podcast, tão comum atualmente. Nós temos mais de 52 episódios, esse podcast Papo de Laboratório. Temos também um grande número de caminhos por onde encontrar a informação na SBPC. Temos o portal da SBPC, os boletins eletrônicos, nosso site e tudo mais. Temos a atuação de um papel importante nas agências reguladoras no Brasil, na área da saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Agência de Vigilância Sanitária. Nós conseguimos um bom relacionamento com essas agências governamentais. A Agência de Vigilância Sanitária seria o FDA do Brasil, e a saúde suplementar é aquela que cuida dos planos privados, né? E participamos de todas essas câmaras técnicas, com tudo isso que envolve. O que eu quero resumir de tudo isso? Que hoje, no início, nós tínhamos que bater na porta. Podemos entrar na reunião? Hoje é o contrário. Hoje, quando acontece alguma coisa, eles vêm até nós e perguntam qual a opinião da sociedade, qual a opinião dos patologistas clínicos a respeito de algum exame. Foi com isso com a Covid, foi com isso com o Monkeypox. Então, isso é uma coisa que nós nos orgulhamos muito. Essa é uma outra ação que nós nos orgulhamos bastante. Na época da pandemia, nós fizemos um site, né? Fizemos uma ação chamada testecovid19.org. O que aconteceu aqui? Chegaram testes no Brasil, como chegou no mundo inteiro, de muito baixa qualidade. Testes com sensibilidade de em torno de 15%. E esses testes estavam impactando diretamente na saúde pública. Com isso, nós pedimos a doação dos testes para a indústria, utilizamos as plataformas dos laboratórios privados e públicos, 13 laboratórios, testamos mais de 16 mil amostras e conseguimos mostrar quais testes tinham um desempenho adequado ou não. Alguns testes que não tinham desempenho adequado nem foram para o comércio, ficaram retidos no teste.
O BRCast é uma iniciativa paralela ao EUCast europeu. É uma forma de nós colocarmos, padronizarmos os testes de sensibilidade microbiana no Brasil. Então, é uma iniciativa também bastante interessante, que eu acho que seria interessante também outros países terem como um exemplo, né? Como uma forma, como uma questão particular dele. Temos várias outras ações. Choosing Wisely é uma coisa bastante interessante, onde a gente vai fazer uma análise crítica do que pedir de exames da saúde, né? O Choosing Wisely é uma forma de nós trabalharmos isso de forma mais contundente, ou seja, onde os patologistas clínicos criticam as solicitações, criticam no bom sentido, e tem uma ação específica para evitar o mau uso dos exames. Fazemos também o concurso de aulas, isso é muito interessante, nós vemos novos professores, novos alunos, gente muito vocacionada para trabalhar em laboratório e dar aula, né? E tivemos a cada ano que passa as aulas ficam cada vez melhores, né? Isso é muito bom, isso vem sangue novo, gente nova, gente com vontade. O nosso concurso de fotografia laboratorial também se tornou tradicional, né? Fazemos também campanhas na área da saúde. A campanha Eu Confio no Laboratório é uma campanha que juntou várias entidades, tanto da indústria como de laboratório, para fortalecer essa confiança no laboratório. E, finalmente, a gente vai encerrando, né, a nossa participação, lembrando desses números, que 70% das decisões tomadas dentro do consultório são baseadas em resultados laboratoriais. Nós temos aí no Brasil em torno de 1,2 milhões de resultados. Então, é uma coisa extremamente importante o nosso papel. Os nossos indicadores são esses, ou seja, né, números bastante grandes, embora o nosso número de patologistas clínicos não seja tão grande assim. E a SBPC, como eu falei, pode ser encontrada de várias maneiras, em vários lugares, né, principalmente nas redes sociais. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Obrigado aí pela atenção. Desculpa a vida própria da nossa apresentação, né? Da próxima vez a gente vai fazer de uma maneira mais tranquila. Muito obrigado. Muito bem. Agradecemos a los tres ponentes por el conocimiento que nos han brindado esta tarde. Es muy importante mantenernos actualizados y bueno, ahora tenemos accesos que nos han mostrado ustedes tres ponentes en sus exposiciones. Pasamos al bloque de preguntas. ¿Tendrá alguna pregunta el público? Sí. Ahora sí, ya. Puedo subir su cutoff y con eso disminuir los falsos positivos, ¿no? Quería saber si eso se puede extrapolar a otros antígenos del perfil ENA, ya sea otros LSCA, LSCB, ¿no? Porque si bien es cierto, no solamente el antígeno Smith se encuentra en la quimioluminiscencia, el Quantaflash también tiene otros autoanticuerpos. Y por otra parte, quería saber su experiencia o si ha podido trabajar con el microbiota array para los antígenos, los autoanticuerpos, ¿no? Nosotros tenemos ahorita en el mercado, bueno, en Perú, sí, 44 antígenos, de los cuales a veces son un dolor de cabeza también, porque esas discrepancias que hay tanto en la quimioluminiscencia como con el ELISA, ¿no? También vemos las discrepancias que hay con el microbiota array
y justamente la inmunofluorescencia y la ELISA, ¿no? Entonces quería saber su opinión sobre eso. Gracias. Sí, hola, ¿ahí se escucha? Sí. Con respecto a la primera pregunta, sí se puede realizar con cualquier anticuerpo anti-ENA que se utilice, por ejemplo, por quimioluminiscencia y que uno pueda quererlo comparar con un ELISA y con la inmunofluorescencia, se puede hacer con otro. Surgió con el anti-SMID porque fue el anticuerpo que nos llamó la atención que teníamos ocasionalmente algún anticuerpo positivo para anti-SMID, pero que no marcaba en la inmunofluorescencia indirecta sobre células CEP2. O sea, nos daba negativo. Y esas discordancias no la vimos con otros anticuerpos, pero se puede hacer con cualquiera de ellos para poder comparar a ver. Sí, claro. Es muy recomendable que cada laboratorio busque sus propios valores de referencia y no se basen tanto en las recomendaciones del fabricante. El fabricante hace su estudio y recomienda un cutoff, pero siempre hay que buscar los valores de referencia de nuestra población, que no es la misma población que utilizó el fabricante para recomendarnos ese cutoff. Entonces es recomendable, sí. Y la segunda pregunta, me decías del el microarray. Bueno, sí, empezaron a surgir todos estos microarray con múltiples anticuerpos. Hay que tener mucho cuidado, son muy prometedores. Hay que esperar artículos o hacer nosotros nuestras propias comparaciones con pacientes, con clínica y con otra metodología para ver cómo se desempeñan. Pero no hay que olvidar que los anticuerpos que son marcadores de enfermedades autoinmunes son algunos poquitos. Los otros son anticuerpos que prometen mucho, pero todavía no se encuentran dentro de los criterios diagnósticos de las enfermedades. Entonces hay que ir con mucha cautela. Tenemos chance, sí, una pregunta más. Está bien. Muy buenas tardes. Primero quiero felicitar a los ponentes por su magnífica presentación. Y bueno, para la doctora Rodríguez también quisiera consultarle si pudiera haber realizado el EP28. Obviamente comentó que su población era muy pequeña, porque Uruguay tiene 3 millones, entendemos esto, pero sabiendo que el nivel estadístico tiene que ser rígido para poder extrapolar un cutoff, normalmente se recomienda de 120 personas, un N de 40. De un N de 120 a un N de 40 hay mucha diferencia. Entonces usted ha tenido que subir de 20 a 40 y tantos puntos para poder sacar una recomendación. Entonces, basados en esa estadística, nosotros tendríamos que también cuestionarnos si es que en nuestra población esto es extrapolable, ¿no? Si tiene una validez externa, ¿no? Como para recomendarlo, y también ver que este movimiento del cutoff en realidad juega a favor de la quimio, ya que si yo le leo a la quimio, porque usted presentó un cuadrito, ¿no? Donde ponía los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, ponía a la ELISA por encima del CLIA, pero si yo muevo este cutoff, voy a beneficiar al CLIA. Entonces, ¿cuál sería su conclusión final al respecto de la estadística y de la validez externa en otros lugares? Tal vez si también pudiera considerar el estudio con un N más alto con otras regiones también, ¿no? Para poder sacar un N más alto. Bueno, con respecto al N, no lo mostré, tengo la diapositiva ahí para mostrarlo, pero nosotros yo al principio me había puesto un N de 80 cuando vi que era imposible, que no iba a poder llegar a ese N, o sea, me iba a tomar muchos años llegar a ese N, no era que era imposible, pero muchos años. Entonces reduje, pero siempre lo pasé por, hay programas estadísticos que te permiten ver digamos, el peso que tiene el N que tú vayas a utilizar. Yo utilicé un programa estadístico llamado G-Power, que tú le pones el N que vas a utilizar y él te dice qué peso, o sea, si es de buen peso. Y bueno, yo para poder justificar todo este estudio en la Universidad Cayetano Heredia, tuve que justificar mi N muestral
y lo pasé por G-Power y me dio un peso estadístico muy bueno, de alrededor de 85%. Entonces lo decidí utilizar porque era de buen peso estadístico, a pesar de que cuanto más N tengamos, mucho mejor, por supuesto. ¿Puedo agregar algo más? Yo soy colega de Natalia en Uruguay. En realidad vos cuando vas a hacer un estudio y te hablan de un EPI para 120 muestras, vos partís de esas 120 muestras. Esto es distinto porque acá lo que hizo Natalia agarró un N poblacional. Vos partís de un N poblacional grande y ahí vas a buscar, esos positivos que quería ella. O sea, vos no es que estás partiendo de esas 20 muestras que tenía, más las 20 muestras de control, ¿no? El N Sí. inicial era de 1.300. Claro, el N inicial en realidad Es son ese, todas las ese 1000. es tu N, más allá de los positivos. Claro. ¿Tá? Porque es un estudio de diagnóstico. Exactamente, sí, el N, en los resultados decía 1.300, por ejemplo, 1.307 muestras llegaron al laboratorio para procesarse ENA. De esas, lo que encontramos fue 39 SMIT positivas, en realidad. O sea, necesitábamos un N muy grande para poder llegar y captar los anti-SMIT positivos, que es el 15 al 30% de los lupus, ¿no? De esas 1.300 y pico de muestras, no todos eran lupus, y a su vez ahí se me reduce, y a su vez de los lupus, solo un 15, un 30% yo iba a encontrar un anti-SMIT positivo. No sé, la otra pregunta que hiciste, ahora me olvidé. Sí, va a agregarla ahora. Sí. Sí. Hay algo de tiempo quizás. Bueno, gracias por esa respuesta también. Sí, pero más o menos el punto era de que de esta representatividad, de estos 1000 y tantos, algunos eran positivos y algunos eran negativos. Entonces, obviamente, para poder hallar un poder, ¿no? Un beta, un error beta, tengo que tener un número adecuado. Y como dijo que el G-Power era más o menos 80 y tantos %, claro, a eso voy, ¿no? Que idealmente sería quizás juntar en la región población similar, obviamente hay heterogeneidad, pero quizás aumentar incluso SN con otros países para poder sincerar aún más el resultado. Y lo Sería otro, genial. claro, ese es uno. Y lo otro era que había un cambio del cutoff para poder recomendar primero la quimio. Ahora, recuerdo en la tablita que usted presentó antes, ¿no? Puso el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, sensibilidad y especificidad, que era mejor en el ELISA, ¿no? Entonces, sin el movimiento del cutoff, yo tendría mejores métricas para el ELISA. Entonces, quizás podría hacerse un estudio más macro para poder extrapolar o tener una validez externa, que ya se hizo una validez interna, ¿no? en Uruguay. Quiero aclarar algo. Yo acá lo que me interesa es ser exacto en el diagnóstico. Entonces, yo no quiero captar los más posibles. Son distintas estrategias. Uno a veces utiliza estrategias de mayor sensibilidad para captar todos los posibles. Acá la estrategia es tener exactitud, o sea, que el resultado que nosotros le damos al médico y al paciente sea verdadero. Entonces, probablemente algunos nos estemos comiendo, pero seguramente todos los que informamos son todos positivos y todos tienen un lupus. Por esta importancia de ser exactos en el diagnóstico, por el peso del tratamiento que tiene para el paciente y el peso de tener un sello diagnóstico de lupus, ¿no? Es lo mismo que buscamos cuando buscamos un anticuerpo anti-DNA de doble cadena y lo hacemos por el método de la critidia luciliae por inmunofluorescencia indirecta. Nosotros ahí buscamos la especificidad. Para tener, este paciente sí tiene un DNA de doble cadena positivo, es un lupus, ya sellamos la enfermedad prácticamente. No sé si me explico. Bueno, ¿tenemos tiempo todavía? Ya. Agradecemos, yo creo que nuestra ponente va a estar disponible para que pueda conversar directamente con ustedes dando más aclaraciones al respecto. Les agradecemos mucho por sus brillantes ponencias. Un aplauso para ellos y para ustedes como público.